Olá, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Josi e hoje eu vou conversar com a professora Ângela de Santa Catarina. Olá, Ângela. Oi, Josi, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Conte a sua história. Quem é a professora Ângela? Oi, Josi. Primeiro, queria agradecer o convite, né? Fico lisonjeada pelo teu interesse no nosso projeto. Eu sempre falo que a escola pública ela é um espaço de extrema importância, porque ali é onde a gente pode exercer a nossa democracia, né, no sentido mais amplo possível, porque a gente recebe estudantes, né, de várias origens, de várias maneiras de ver o mundo, né, e a gente vai exercitando essas diferenças que são fundamentais, né, para a existência da democracia. E então, eu trabalho na rede pública aqui na cidade de Joinville, Santa Catarina, estadual, rede pública estadual, e já vão fazer 20 anos. Eu na Escola Jorge Lacerda, de Joinville, Santa Catarina, e eu já me aposentei na rede municipal, onde eu trabalhei, né, por 25 anos, mas ainda prossigo na rede estadual, com estudantes do ensino médio. Eu tenho formação em História, né, minha graduação em História, e eu tenho especialização em História do Brasil, História Cultural e História da Arte. História da Arte, inclusive, nesses últimos anos, a qual eu tenho feito bastante, utilizado bastante, feito parcerias, né, com os professores de artes nas aulas de História, porque eu entendo que é bom a gente trazer um pouco de poesia, né, um pouco de perspectivas diferentes, né, de se encarar o mundo, de se ver o mundo e a arte, principalmente a arte contemporânea, que eu tenho especial apreço, ela possibilita isso, né, inclusive está presente nesse projeto que daqui a pouco eu vou falar a respeito. Eu também, na minha vida escolar, sempre fui estudante de escola pública. Na universidade, eu fiz universidade particular, e os cursos também, por universidades particulares. E a história cultural também me ajudou bastante para ver numa outra perspectiva, né, o conhecimento de história. E é por esse caminho que eu sigo aí na minha trajetória com os estudantes do ensino médio, né? Principalmente agora nessa transição para o novo ensino médio, em que a gente consegue colocar em prática algumas ideias assim que a gente já tinha, né? E que a gente vai fazendo algumas adaptações, né? Para essas novas propostas curriculares, né? Que estão em voga. Então, professora Ângela, eu sei que você gosta de trabalhar com projetos. E você foi mentora de um projeto Preta Empoderada. Você pode falar um pouco? Esse projeto, ele é algo assim que eu sempre tive em mente, né, em fazer algo dando visibilidade para as mulheres negras, né? Porque a gente vê que a nossa história, ela é muito contada ainda do ponto de vista europeu, masculino, branco, né? E hoje existe já alguns conceitos, né, de decolonialidade que trabalham com essa ideia de desconstruir essa visão que a gente tem da história, que acaba sendo uma visão de mundo também, que é a visão do colonizador, né? Porque nós temos uma visão da história ainda do ponto de vista do colonizador, né? E isso acaba reforçando para os estudantes esses valores da história ocidental, né? Como se não houvessem outras histórias, como se não houvessem outros povos, como se quando houve a colonização não existia, né? Não existisse ninguém aqui, né? Os indígenas não aparecem, ou quando aparecem rapidamente são exterminados, né? Quando se fala da população negra, sempre numa condição de escravizados, né? Então esse projeto ele busca fazer essa leitura no sentido de trazer à tona mulheres, né, principalmente mulheres negras, que dentro de uma escala de invisibilidade é a que mais está invisível, né, nesse processo todo de construção do conhecimento, que o conhecimento é fruto de uma construção, né, e então a gente buscou dar visibilidade para as mulheres e esse projeto ele é multidisciplinar, porque ele não atua só na história, porque a gente trabalhou com mulheres na literatura, né, nas artes, na militância política, enfim, várias áreas do saber, né? E esse projeto ele surge de uma pergunta. Eu já tinha ele em mente, mas ele acabou, digamos assim, se consolidando mesmo a partir de uma pergunta de um estudante, porque isso que é interessante, quando parte dos estudantes, quando vem deles,
né? E numa aula que a gente estava falando sobre a Revolução Francesa e tal, até estava falando também da participação das mulheres na Revolução Francesa e tal. E aí uma aluna até falou assim, pois é, né, professora, que estranho, a gente quase não fala das mulheres na história, elas parecem que não existem. Eu falei, aí, né, eu fiz toda aquela colocação para eles, né? Realmente, não é que elas não existam, é que não se escreve muito a respeito delas, né? Ou se escreve, nos currículos escolares elas não estão aparecendo. Então, eu vou lançar um desafio para vocês. Vamos pesquisar essas mulheres, principalmente as mulheres negras, porque elas não aparecem nos livros. E aí lancei o desafio, qual mulher, aí eu fui perguntando na sala, que mulheres negras que vocês já ouviram falar aí na literatura, na história, aí a maioria ficou calado. A maioria ficou calada, assim, eles ficaram calados, eles não conseguiam trazer para a memória nenhuma, né? Alguém falou em Dandara, sabe? Alguém falou em Dandara. Mas só. E aí eu falei assim, vocês já ouviram falar na Carolina Maria de Jesus? Não. Na Teresa de Benguela? Não. Aí fui citando algumas, né? E aí eu falei, vamos pesquisar então, gente, vamos fazer um desafio. Vocês vão pesquisar, vão ver na internet, aí dei alguns sites, né? Porque também a gente tem que tomar um certo cuidado, porque a gente sabe que a internet é uma terra de ninguém, né? Então o professor tem que direcionar essa pesquisa. Então eu indiquei para eles a Alma Preta, que é um site bem bacana, que está voltado para essa questão, né? E aí a gente começou, no ano anterior a gente tinha pesquisado sobre as mulheres haitianas, as revolucionárias haitianas, porque a gente estudou sobre a Revolução Haitiana e a gente percebeu que as mulheres haitianas tinham tido uma participação muito forte na Revolução e que quase não apareciam, né? Como uma personagem como a Suzane Sanité, que chegou a ser tenente, né? Lutou ao lado de Toussaint Louverture, e elas lutavam, pegavam em armas, não era só enfermeira, que normalmente as mulheres aparecem como cuidadoras, quando aparecem, né? E elas elas pegaram armas, elas lutavam, elas, né, enfim, enfrentavam as situações de conflito, de batalha e tudo mais, né? E aí a coisa foi, né, fui lançando essas sementes, né? E aí eles foram trazendo algumas pessoas para mim, a Dandara, Marielle Franco, Conceição Evaristo, Teresa de Benguela, Angela Davis, né? Quem mais? As revolucionárias haitianas, né? Então essas mulheres todas a gente reuniu nesse projeto aí. E aí uma das frases que nos guiou foi, né, da Angela Davis, não basta, né, não ser racista, é preciso ser antirracista. Então esse projeto, ele cumpre com essa missão de buscar instrumentos, buscar conhecimentos para combater o racismo, né, e principalmente das mulheres, dos homens também, mas o nosso foco ali era em relação às mulheres principalmente, né. E aí a gente fez uma série de ações, eu não sei se você vai querer perguntar ou eu já vou encaminhando para essas ações que foram feitas. Então, primeiro momento, fazer a pesquisa biográfica, né? Fizemos uma pesquisa biográfica e os estudantes em dupla, né? Em dupla não, era individual porque ainda nós estávamos na pandemia, eles não poderiam se reunir. Então, eles foram trazendo os nomes e foram apresentando, né? Através de cartazes ou PowerPoint, do jeito que eles queriam fazer, né? Que tinham interesse em fazer. E depois a gente fez eu sugeri a eles que a gente fizesse uma intervenção artística, que como eu tenho formação em História da Arte, eu propus a eles a gente fazer uma instalação, porque eu tinha visto, bem naquele tempo ali que a gente estava pesquisando, eu tinha visto um trabalho da Judy Chicago, que é uma artista norte-americana, que ela faz um banquete, uma homenagem para mulheres, que é através de um banquete imaginário, né? E aonde ela reúne mulheres, o nome de mulheres, inclusive mulheres mitológicas, né? De várias épocas da história. Aliás, o nosso projeto também não teve essa preocupação, nenhuma preocupação cronológica, a gente pegou mulheres em vários períodos da história. E aí a gente teve a ideia de também fazer um banquete para essas mulheres, né? Banquete fictício. Então a gente fez a disposição da mesa, a gente adquiriu alguns pratos de papelão, né? E nesses pratos os alunos desenharam corpos, né? Os corpos femininos, né? E também parte desses corpos que remetem à feminilidade, ao feminino, né? Como a vulva, né? Como seios, como útero,
né? Então, remetendo à feminilidade. E também desenharam o rosto, eu deixei bem livre para eles fazerem do jeito que eles gostariam de fazer. Mas a gente fez um banquete, representando um banquete, e todos os trabalhos de cartaz, que tiveram trabalhos lindos que eles fizeram, desenharam as mulheres, pintaram e fizeram dizeres, sabe? Então a gente fez uma grande exposição, e essa exposição aí depois ela foi aberta ao público, né, os pais. Como a gente estava no período ainda da pandemia, teve uma certa restrição, né, de número de pessoas, mas alguns pais foram ver os discentes e os docentes, né? Enfim, todas as pessoas envolvidas no trabalho, e outros estudantes dos quais eu não trabalhava, mas que também foram assistir, ficaram, né, bastante, gostaram bastante, elogiaram muito. Nós também tivemos uma preocupação em documentar isso, porque assim, nós que trabalhamos com educação agora, no século XXI, a gente não pode se dissociar dos meios digitais, né? A gente não pode se dissociar, a gente tem que fazer a crítica, óbvio, mas a gente tem, porque é a linguagem do jovem, né? É a linguagem do mundo moderno, é a linguagem da sociedade contemporânea, a gente não pode se dissociar disso. Então eu criei com ele, aliás, eu já tinha, dos anos anteriores, um perfil que eu criei no Instagram chamado escola.inclusiva, inclusive quem tiver interesse em acessar, o Escola.inclusiva, ele traz projetos, inclusive não só esse projeto, mas outros que a gente fez, e além dos projetos em si, um pouco do nosso cotidiano escolar, né? Então, quando eles apresentam trabalhos, é claro que eu peço autorização, né? A gente fotografa, faz pequenos videozinhos dessas apresentações, né? Eu posto ali os trabalhos. Então, é uma forma de a gente criar uma espécie de um feedback também, porque eles também vão participando de estudo, e um portfólio digital, né? Então eu tenho os passeios, as atividades pedagógicas que a gente faz fora do espaço escolar, que ali no entorno da nossa escola tem sambaquis, tem várias coisas que a gente faz, né? Trabalhos fora, também eu vou documentando, então isso tudo vai sendo documentado, e até recomendo quem tem interesse em fazer projeto. Isso é uma forma muito bacana, porque você tem tudo ali como um portfólio digital, né? Então você, quando for escrever um projeto, ou escrevendo um prêmio, ou algo assim, você tem tudo documentado ali, sabe? Então é uma coisa bem interessante. E os alunos gostam, né? Porque falam em Facebook, Facebook até hoje em dia eles já tá meio fora de moda para eles, né? Mas falam em Instagram, nossa, aí eles gostam, né? Então é escola.inclusiva, né? Então ali tem todo o processo, não só desse projeto, mas de outros que a gente vai trabalhando ao longo do ano, né? E outras atividades, assim, que não são projetos, mas que são atividades mais pontuais também. E depois também a gente escreveu, toda essa pesquisa que foi feita, a gente reuniu num livro, né? Um livro artesanal, né? Que está na biblioteca para as pessoas pesquisarem, olharem. E a gente está dando continuidade. Esse ano a gente continuou com o projeto Pretas Empoderadas 2, e nessa continuidade a gente fez um trabalho muito legal, que foi assim, de trabalhar com as monarquias africanas, porque também quando se fala em monarquia, as pessoas lembram das monarquias europeias, não lembram que teve monarquia africana. E aí eu dei uma ideia para os estudantes, assim, da gente fazer um ensaio fotográfico com eles, com os jovens. Eu fico até emocionada, porque ficou tão bonito, que eu e a professora de artes, a gente, junto com eles, fez toda uma pesquisa, né, de caracterização, e a gente representou eles, e eles, né, se vestiram conforme o personagem, né, personagem histórico. Por exemplo, teve o Mansa Musa, né, que é considerado, assim, um dos homens mais ricos que já existiu na história mundial, né, e Nefertari, né, Hatshepsut, né, que era do Egito Antigo, a própria Cleópatra. A gente fez questão de mostrar que Cleópatra não é branquinha de olhos azuis, né, então, assim, foi muito legal a experiência. Até achei que eles iam ficar inibidos, né, claro, alguns não quiseram participar, mas eles ficaram, assim, bem orgulhosos, ficaram umas fotos lindas, tá lá nesse Escola.inclusiva, fotos lindas ficaram, assim, sabe, nossa, foi muito bonito. E a gente fez exposição também esse ano, desse trabalho, junto com outras pesquisas que eles fizeram, que eles assistiram o filme Pantera Negra, né, o primeiro filme, e ali
a partir do filme, a gente que tem muitas referências históricas, né? Além de que eles gostam, né? Porque é um filme de aventura e tal, aí, enfim, a gente fecha um pouquinho o olho para esse lado aí, né? Hollywoodiano, e a gente pega as referências históricas ali, que ele trabalha a questão da monarquia, das rainhas Candace, né? Das guerreiras de Daomé, né? Tem muitas referências históricas bacanas, até sugiro também, né? Quem tem interesse em trabalhar com essa temática, porque eles gostam, né? E aí a gente vai fazendo toda essa recuperação histórica, né? Porque o filme ele tem muito referencial histórico da África, sabe? Então, e aí uma coisa vai puxando a outra. Então, ano passado a gente fez essa, né? Mais das mulheres mesmo, e esse ano os alunos foram protagonistas de fato, sabe? Foi uma experiência muito legal, né? Resumindo, foi isso. Muito interessante, né? Porque você, após esse projeto, você observou se houve uma mudança de postura dos estudantes, porque quando você iniciou, você falou que eles não souberam falar nomes de mulheres pretas da história. A única mulher preta que eles falaram foi Dandara. Uhum. Após esse projeto, eles passaram a conhecer várias, né? Sim. A importância desse trabalho que eu consegui apurar com eles, nesses feedbacks que a gente vai fazendo, né, foi a questão da representatividade. Então, eles conseguiram perceber que existem, né, e alguns até disseram, mas por que a gente nunca estudou isso? Né? Por que a gente nunca ninguém falou isso pra gente? Nós estamos agora no ensino médio, né? E nunca ninguém falou isso pra gente. Falei, porque assim, o professor, né, os professores, eles são pessoas que eles têm que ter sensibilidade também para lidar com determinados temas. Porque se eles também não têm, né? E essa questão étnico-racial, para mim, é muito cara. É algo que eu entendo hoje que é de fundamental. Se a gente realmente quer uma sociedade mais justa, mais inclusiva, equânime, a gente tem que tocar nessa questão étnico-racial. E é na escola, né? Inclusive, assim, quando eu vou apresentar esse trabalho, que agora, às vezes, a gente é chamado para falar a respeito dele, porque ele foi premiado, né, no Prêmio Territórios Tomiataki. Então, de vez em quando, a gente é chamado para falar sobre ele e tal. Então, a primeira coisa que eu falo, na maioria do público, normalmente são pessoas negras, a maioria e todas as vezes eu peço licença para eles para falar, porque eu sou uma mulher branca. Então, o que eu entendo, o que eu tenho estudado, né, a respeito, é que assim, eu tenho o privilégio da branquitude, eu tenho, né? Então, eu jamais vou sofrer uma situação de racismo, mas eu me sensibilizo por essa causa. Isso já não é de agora, já é de bastante tempo, mas antes por observação, né, e sensibilidade, e agora com um pouco mais de conhecimento. E hoje, nesses últimos tempos, tem bastante leitura, tem bastante publicações a respeito, é um tema que tem uma literatura bastante vasta, né, que alguns anos atrás não tinha. E nós temos uma coisa muito importante, fundamental, que são as leis, né, a 10.639, né, que foi uma grande conquista, né, e a 11.645, uma grande conquista do movimento dos povos originários e do movimento negro, né, porque hoje é uma lei. Então, assim, se chega alguém, isso é muito importante, porque as pessoas que são racistas, e são muitas, né? E muitas vezes elas não se dão conta, porque o racismo, ele não é uma questão individual, ele é uma questão estrutural. Então, ele age sobre o indivíduo, mas, na verdade, ele está inserido na nossa estrutura de sociedade, nossas relações de poder, né? Nas nossas relações de poder, a gente vê sempre, ou na maioria das vezes, uma pessoa branca exercendo o comando na sociedade e uma pessoa negra numa situação de subalternidade. Então, isso é como a nossa sociedade brasileira, né, que durante muitos séculos foi escravocrata, ela se estruturou dessa maneira. Mas, para você entender isso, você tem que estudar, né? Você tem que ter sensibilidade, você tem que estudar. E, infelizmente, nem todas as pessoas estão dispostas a isso, né? Então, assim, eu nunca tive nenhum caso, mas, assim, caso venha algum pai ou alguém questionar esse tipo de coisa, que infelizmente hoje está se questionando, né, bastante, a gente tem a lei, né, que nos ampara. Então, inclusive, eu ando com essa lei, eu ando com a lei no meu caderno, né, porque caso alguém, mas por que você está falando sobre isso? Porque tem pessoas que acham, eu não tive, assim, diretamente, né, mas a gente escuta alguns comentários. Mas será que a escola realmente tem que trabalhar isso aí é ensino de história, né? Então, assim,
a existência da lei é de fundamental importância e é uma das primeiras coisas. Quando a gente vai trabalhar, eu recomendo isso, até esqueci de falar, antes de falar sobre as mulheres, eu falo da lei, né? E por que existe essa lei? Porque ela é fruto de toda uma luta, de todo um movimento de muitos anos, né? De pessoas como a Lélia Gonzalez, que é uma das que que os alunos estudaram, pesquisaram, a Lélia Gonzalez, que era uma intelectual e uma mulher que sempre lutou para que houvesse esse reconhecimento do conhecimento do povo africano, né, os seus saberes, os seus para quebrar essa hegemonia europeia que a gente tem, né, que é o conceito de decolonialidade que se aborda hoje em dia, né, mas para você entender isso exige é estudo, é pesquisa, é sensibilidade. E se não for na escola para se fazer isso, vai ser onde, né? E aí, assim, o que eu falei para eles, então nem todos os professores, não deveria ser assim, né? Mas eu sou uma professora que eu me sensibilizo bastante por essa causa, e não é pelo fato de não ser negra, porque a questão do racismo é uma questão que todos têm que se envolver, independente, né, se é branco, se é negro, mas eu tenho consciência do privilégio que eu tenho, né, por ser uma mulher branca, e tanto que eu peço licença todas as vezes para falar sobre isso, porque, como diz o Cortella, eu como mulher branca, eu posso falar sobre, mas nunca que eu nunca vou viver, né, na pele uma situação, embora sim a gente saiba e passe por coisas que, né, escute, né, não passe, mas escuta coisas bastante desagradáveis. Até rapidamente uma experiência que aconteceu ano passado, eu participava de uma live com o pessoal do Instituto Federal aqui de Iraquari, uma cidade aqui próxima. Essa live foi invadida por pessoas, né, haters, e eles, assim, xingaram as pessoas, né, assim, foram, enfim, aqueles xingamentos tradicionais, né, para as pessoas negras. Então, assim, eu senti um pouco o que é. Aí depois a gente conversou em particular, que a gente teve que encerrar a live, né, porque foi uma situação bastante desagradável, e eu senti, assim, por uma fração de segundo, o que essas pessoas sofrem praticamente todos os dias, né? Então, assim, é uma questão que me toca e que eu sempre trabalho, nesses últimos anos, sempre estou trabalhando aí com os estudantes, né? E Pretas Empoderadas hoje faz parte da do PPP da escola, né? Ele faz parte do plano político pedagógico, ele está no nosso currículo escolar, então é algo que ele vai, mesmo que eu saia, ele vai ter continuidade. Isso é uma coisa muito legal também, né? Porque eu acho que os professores também têm que começar a se atentar para isso, para que os documentos da escola eles tratem, eles abarquem esses projetos, esses trabalhos que são bem-sucedidos, para que ele possa ter continuidade depois também, que ele se torne algo da instituição, né, institucional. Isso é bem interessante, é bem bacana. Interessante, né? É muito importante nós, professores, levar essa questão para a sala de aula. Só que, para que o professor leve essa questão para a sala de aula, ele tem que estar bem informado, bem embasado, porque há questionamento sobre essa questão. Uhum. Então, o professor ele tem que saber tratar essa questão e estar embasado na lei, a Lei 10.639 e a 11.645. É igual você falou. Você aborda o tema, mas você anda com a lei no seu caderninho. Muito importante isso. Existe um passo a passo para se fazer um projeto? Existe, mas assim, ele vai tendo etapas, né? Só que é uma coisa que ele vai sendo construído também junto com os estudantes. Eu penso que é muito importante isso, porque é claro que a gente tem um esqueleto, alguma coisa na nossa cabeça, no nosso plano de aula, no nosso planejamento, mas é bom que o professor não traga as coisas prontas, né? Que o estudante, ele participe desse processo, até porque ele tem que se sentir engajado ali. Se ele não se sentir engajado, né, não vai ser bem sucedido. Então, quando a aluna fez essa pergunta ali das mulheres, foi a deixa que eu precisava, né? Às vezes o professor ele pode dar uma instigada, mas o que vocês acham disso, né? E aí vai chamando o aluno, né? A gente vai usando essas técnicas também, né? Para poder chamar a atenção deles para algum tema, né, pelo qual você acha que vale a pena ser debatido. Por exemplo, assim, ó, um outro projeto que eu fiz com eles, foi na época da pandemia, estava se questionando muita fake news, né, sobre a questão da pandemia, e colocando em dúvida a questão da vacina, e aquela coisa toda. Então, eu fiz um projeto com eles sobre a história das pandemias. E aí a gente trabalhou que essa pandemia é uma das que já existiram várias outras na história.
né? Desde a Grécia Antiga, Roma, a Idade Média, com a peste bubônica, né? E que essa é uma das pandemias, só que nós estávamos, né, numa vantagem de que nós estávamos vivendo um período que as pessoas ainda estavam, a ciência ela já estava num grau de evolução que seria possível criar uma vacina para se combater, né? E aí eu até brinquei com eles, imaginem lá no período medieval, né, como essas pessoas não gostariam de ter tido a oportunidade de ter acesso a uma vacina, né, para o problema da peste bubônica, né? Até porque eles nem sabiam direito de onde que vinha aquilo, achavam que era castigo de Deus, ia rezar, e aí, né, fazia aquela aglomeração, e aí a coisa se propagava. Então, assim, hoje nós temos, né, vivemos uma era da ciência, do conhecimento, e aí, enfim, eles foram pesquisando tudo isso porque havia muito negacionismo, né? E algumas pessoas falando, inclusive, nessa coisa de castigo de Deus, né? E a gente também tem que ter um certo cuidado com a questão da religião, porque eles também têm a sua religiosidade, a sua crença que a gente tem que respeitar, mas a gente tem que mostrar para eles que ali a gente trabalha com o conhecimento científico, né? E que o conhecimento científico ele tem que se sobrepor à religião, né? Quando se trata de saúde pública, nós estávamos tratando de saúde pública, né? Então você pode fazer a sua oração lá, né? Que vai te fazer bem e tudo, mas não pode deixar de lado a ciência, porque a questão da pandemia não é um problema do indivíduo que não vai tomar vacina, é que o indivíduo que não vai tomar vacina, ele coloca em risco a família, os amigos, as pessoas que estão em volta dele, porque é uma pandemia, né? Então a gente fez todo esse debate, toda essa discussão, e eles fizeram trabalho, né? Fiz um projeto voltado para isso. Então, porque eu senti necessidade de que se abordasse essa temática naquele momento que havia muitas falas distorcidas. Até assim, fiz um trabalho com a professora de biologia, até porque, obviamente, né, ela tem mais conhecimento do que eu nessa área. A gente trouxe uns vídeos do Átila e a Marim, não sei se você já ouviu falar. O Átila é um youtuber, mas ele é youtuber, mas ele tem formação em biologia, então ele tem doutorado, mestrado, é uma pessoa preparada, né? E aí a gente trouxe, e aí a parte da história eu tratei muito sobre a questão do negacionismo, né? Que a gente está vivenciando muito forte nesses últimos tempos, o negacionismo histórico, o negacionismo científico, e o quão ruim isso é para a sociedade, né? Porque o movimento antivacina é algo antigo, já não é de hoje, não é de agora. Nos Estados Unidos é muito forte, inclusive, né? E aí eles têm vários argumentos lá, enfim, né? Só que isso é muito prejudicial, porque, né, quando se trata de uma pandemia, você não tomar vacina, você não está prejudicando só, né, a si, você está prejudicando toda uma sociedade, porque é uma questão de saúde pública, e é dessa forma que tem que ser vista. Então, nesse caso, partiu de mim, porque eu senti uma necessidade, né? Agora, tem alguns temas que a gente vai chamando a atenção, né, ou que a gente acha que é importante, ou como a aluna trouxe a questão, né, veio dela, né, sobre as mulheres, então eu aprofundei por ali também. Então, isso é muito relativo, né, até porque cada região também tem a sua demanda, a sua problemática, né, por exemplo, quando eu trabalhei em outra escola, eu via com estudantes do ensino fundamental, a gente fez um trabalho sobre sambaquis, embora nessa escola também tenha proximidade com o sambaqui, mas na outra eu via assim, muita depredação e falta de conhecimento do que era o sambaquis, né? E aí eu fiz um projeto com eles sobre sambaquis. Então, inclusive foi vencedor do prêmio Educador Nota 10 esse projeto até. Os Guardiões do Sambaquis, os alunos do 6º ano. Também foi muito interessante, bem bacana. Então, a gente trabalhou a questão do patrimônio, né? Patrimônio cultural, né? Patrimônio arqueológico, né? Envolvendo sambaquis. Então, isso é muito, muito relativo. Vai da tua sensibilidade, mas eu acredito muito nessa questão do trabalho com projetos e sempre casado com outras disciplinas, de forma multidisciplinar, o mais possível, né? Esse da história das pandemias, a gente trabalhou com a professora de biologia, né? Até porque ela explicava mais essa parte técnica, né, mesmo das vacinas, né, os tipos de... Ela fez um trabalho muito legal também dos tipos de vacinas que estava sendo lançada, né, como que uma agia, como que a outra agia, e eu peguei mais a parte histórica mesmo, da história das pandemias, então, né, mas foi bem interessante. E outra coisa que agora eu me lembrei nesse projeto das Pretas Empoderadas, a gente também, 2 mulheres pesquisadoras também a gente abordou neles, que foi a Jaqueline e a Esther, que foram as 2 pesquisadoras
que fizeram as primeiras mulheres a fazer o sequenciamento do coronavírus, 2 mulheres pretas brasileiras, né? E que até saiu reportagem na época e tudo, mas depois caiu no esquecimento, né? Então, assim, mas o primeiro passo, veja que coisa interessante, né? O primeiro passo para a descoberta da vacina foi feita por 2 mulheres negras aqui no Brasil. Então, essas memórias têm que ser, né, sempre ativadas para a gente poder quebrar esse ciclo hegemônico da história europeia, branca, né, cis, né, heteronormativa e tudo mais, né? Deveria mudar na educação? Eu penso assim, a valorização do profissional da educação, porque é ele que vai encaminhar tudo, né? Não adianta você ter uma escola bem equipada, bem preparada, né, moderna, se você não tem profissionais preparados, bem formados, né, bem em consonância com o mundo contemporâneo, né, que estejam sempre estudando, buscando se atualizar, buscando novas possibilidades de abordagem, né, e estimular, que estejam realmente motivados para o seu trabalho, que gostem, né? É fundamental, né? O professor que não gosta do seu trabalho não dá para esperar muita coisa. Então, assim, é uma profissão que muito nobre, né? Nobre, mas o professor ele tem que ter consciência da responsabilidade que ele tem nas mãos, porque nós estamos formando pessoas, consciências, né? Então, a gente tem uma responsabilidade imensa, né? É um trabalho que, se for mal feito, a gente pode levar sequelas, né, para uma criança ou para um jovem a vida inteira, né? Quantas histórias que a gente não escuta de, mas eu fiquei traumatizado porque eu tive um professor assim. Então, pode provocar, pode abrir o universo, mas pode provocar bloqueios se o professor não souber fazer uma boa condução. Então, é uma profissão de muita responsabilidade, e às vezes muitos potenciais são ceifados, né, por conta, às vezes, dessa falta de tato, de conhecimento para lidar com algumas situações, né, e o professor ele tem que ter humildade de, isso aqui eu não sei, eu vou pesquisar então melhor a respeito, né, ou eu vou perguntar, porque ninguém é dono do conhecimento, né, a gente, né, vai viver uma vida, 10 mil vidas e sempre aprendendo, não existe, né, então o professor ele tem que estar sempre nesse lugar de aprendiz. Para mim, isso é a chave, né? Ele tem que estar nesse lugar de aprendiz, eternamente, né? Até os alunos sempre falam assim, professora, tu não vai parar de estudar? Porque eu sempre falo, mas eu tô fazendo curso não sei o quê, mas tu não vai parar de estudar? Eu falei, nunca, porque o professor que se preze, né? Ele tem que ser um eterno aprendiz, né? E eu aprendo, inclusive, com vocês aí, ó. E nessa questão da tecnologia, eles estão, né, sempre à nossa frente aí, né? Que são nativos digitais, né? Então, nós somos analógicos, eles são nativos digitais, né? A famosa formação continuada é fundamental. Fundamental. Agora, o que é ser professor nos dias de hoje? É um grande desafio, né? É um grande desafio porque a gente lida com todas essas questões, né, que eu já falei de formação, a gente trabalha muito, né, é uma profissão que muitas vezes a gente não tem a devida remuneração que deveria ter, a gente trabalha muito em casa, mas eu vejo um problema sério, assim, que deveria se fazer alguma campanha, um trabalho que partisse a gente que trabalha com escola pública, né, que partisse dos órgãos públicos também, né, do MEC, das instituições de ensino, de valorização da docência, né, do trabalho do docente, assim, porque eu vejo que a sociedade em geral, ela, é tudo muito bonito no dia do professor, né, o professor, mas quem quer ser professor, né, as universidades aí algumas estão até fechando, né, porque, então, assim, valorização, né, do nosso plano de carreira, do nosso trabalho, né, melhor remuneração. Então, e o reconhecimento por parte da sociedade do papel social que a gente exerce, que a escola exerce na vida das pessoas. Porque eu tenho percebido alguns discursos nesses últimos tempos, principalmente eu que trabalho com ensino médio, de estudante falando assim, eu vou deixar de estudar porque eu vou trabalhar, porque eu preciso ganhar dinheiro.
porque aqui na escola eu não ganho dinheiro, fico aqui eu não ganho dinheiro. Então, assim, a gente tem que, eu estou muito preocupada com essa mentalidade, né, que está, assim, de uma certa forma imperando, de que, não, é importante trabalhar, estudar, a gente não é tão importante. Então, a gente tem que, a sociedade, as famílias, né, o Estado precisa mostrar a importância do estudar, mostrar a importância, e quem é o fio condutor? É o educador, né, é o professor. Então, ele precisa ser valorizado, não só no dia do professor, ele precisa ser valorizado no seu cotidiano, no seu trabalho, né, na sua prática educacional, na sua prática educativa. Tem mais algo sobre o projeto que você queira falar antes que eu faça a última pergunta? Olha, o que eu gostaria de falar é assim, o trabalho com projetos eu tenho feito esse tipo de abordagem nos últimos anos, e ele tem me trazido, assim, muita alegria, no sentido de que eu vejo, assim, que realmente dá resultado, né? Porque você foge daquele padrão, assim, eu vou dar o conteúdo agora, né? Esse conteúdo, eu que trabalho com história, né? Vamos memorizar isso e tal, depois faz uma avaliação, uma prova, não sei o quê, né? Aquela crítica que o Freire faz da educação bancária, né? Então, a gente foge da educação bancária. Primeiro porque eles têm uma questão, uma problematização, a gente trabalha com a problematização, né? Então, eles têm, professora, cadê as mulheres? Então, vamos pesquisar, onde é que estão essas mulheres? Então, foi lançada uma problemática, né? Foi lançado um desafio. Então, eles vão fazer as pesquisas, eu vou conduzir essas pesquisas. Mas isso aqui, né? Mas de onde você tirou? Qual é a fonte? Qual a tua fonte de pesquisa? A gente tem que trabalhar muito com essa questão da fonte, é muito importante, principalmente nesses tempos agora de fake news e tudo mais, né? Tanto que quando eles vêm, às vezes, com determinadas colocações, falam, mas qual que é a tua fonte de pesquisa? Eu vi no WhatsApp. Eu falei, mas o WhatsApp não é fonte de pesquisa. Da onde que veio, né? Então, é muito importante a gente trabalhar essa questão da fonte, né? Então, o estudante, ele se torna protagonismo, ele vai nessa questão da construção do conhecimento, e é por aí que as coisas, que eu entendo, né, que a educação tem que caminhar. O professor, ele não pode ser mais, a gente tem que fugir, porque a gente está vivendo com jovens do século XXI, e nós temos escolas do século XIX, né, então a gente não adianta, né, a gente não vai conseguir avançar em termos de qualidade de educação dessa forma. Então, a gente precisa, mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, né? Mas, assim, a gente usa os instrumentos que a gente tem, né? A leitura, às vezes, assim, uma aula bem dada embaixo de uma árvore, né? Com argumentos sólidos, com uma discussão, um debate rico, é melhor do que uma sala de aula cheia de computadores e que o professor não sabe bem o que fazer com aquilo, né? Então, assim, mais sabendo, tendo essa consciência e conduzindo de forma que o estudante, ele seja capturado, ele esteja dentro desse processo, ele se sinta participante desse processo. Isso é fundamental para poder dar certo um projeto. É claro que às vezes a gente tem algumas decepções, a gente às vezes pensa, vamos fazer tal coisa, mas não dá certo. Por exemplo, eu fiz uma vez um trabalho sobre migração haitiana, e a ideia original, porque também a gente recebeu, nesses últimos anos, muitos estudantes haitianos na nossa escola, né? E eles estavam sofrendo preconceitos, enfim, dificuldade de adaptação e tudo mais. Aí a gente resolveu fazer um projeto sobre imigração haitiana, e até hoje também ele está no nosso currículo. A gente trabalha a história do Haiti, que é uma história lindíssima. A história do Haiti é uma história linda de resistência, né? A primeira república independente da América. É uma história que tem que ser contada nas escolas, faz parte do currículo escolar da nossa escola também. E aí, nessa história do Haiti, a ideia original, né, que a gente tinha feito era de entrevistar os haitianos e fazer um banco de dados, né, e entregar isso para o arquivo histórico de Joinville. Nós estamos contribuindo aí, né, como fonte de pesquisa oral, né, história oral e tal. E aí a gente até chegou a formar alguns grupos para entrevistar os haitianos, mas cadê que os haitianos queriam ser entrevistados? Mas não queria de jeito nenhum, menina. Aí os alunos ficaram decepcionados. Professora, eu tentei falar, mas não podemos falar. E aí depois a gente, né, foi conversar, nós nos reunimos, né, porque também quando as coisas não dão certo, a gente tem que entender por que não deu certo, né. E aí a gente conversa, aí uns alunos pensaram, eles devem estar com vergonha, né, ou sei lá. Aí depois a gente foi refletindo e pensando, poxa, os caras vieram lá do Haiti, né? Eles vão ficar falando da vida deles aqui, eles não sabem nem direito quem somos nós,
né? A língua portuguesa é um idioma assim que a maioria não domina muito bem, então às vezes uma palavra tem um significado diferente, né, daquele que ele está querendo falar. Então assim, a gente viu que não ia dar certo por esse caminho, a gente foi por outro caminho. Então às vezes dá certo, às vezes não dá certo, mas a gente aprende também com as coisas que não dão certo, né? Os fracassos também ajudam para a gente fazer essa reconstrução, mas ela tem que ser feita coletivamente, né? É claro que o professor, ele é o mentor, né? Porque ele tem a formação, ele tem o conhecimento, ele pode fazer as propostas, né? Mas os estudantes, eles têm que estar engajados. Se eles não tiverem, é muito complicado daí de dar certo. Isso mesmo. O professor se torna o orientador, né? Uhum. Agora, para finalizar, você pode deixar uma mensagem para professores, coordenadores, estudantes, toda a comunidade escolar? Olha, coragem. Coragem, a educação é uma área que requer, assim, muito conhecimento e muita ousadia. Eu falo assim para a diretora lá da escola, né? Ela diz assim, mas de onde que tu tira essas coisas? Eu falei, olha, eu sou ousada, porque se for para fazer a mesma coisa que todo mundo faz, então eu nem faço. E outra coisa, assim, confie mais nos seus estudantes, né? Confie no potencial que eles têm. Eles são, assim, às vezes eles vêm de uma educação bancária e eles não estão habituados com determinados tipos de aula, onde eles podem falar, onde eles podem agir, né? Onde eles podem escolher as formas de apresentação, as formas como eles querem fazer. Então, às vezes a gente tem que dar um tempo até para eles habituarem a isso, que eles não estão acostumados. Mas quando eles veem que eles têm essa possibilidade, eles falam coisas, têm ideias que surpreendem a gente, né? Então, confie no potencial dos estudantes. Eu tenho certeza que a gente, né, acaba se surpreendendo e às vezes com aqueles que às vezes a gente acha que não vai sair nada dali e eles surpreendem a gente. Então confie no potencial dos estudantes, estude. Como eu falei, o professor é um eterno estudante, né? E o estudar não é só ler também. A leitura, obviamente, é fundamental, mas ouvir histórias, ouvir outros colegas, né? Ouvir experiências, como essa que a gente está fazendo agora, né? Então, isso tudo, essa troca é muito legal, né? Essa formação continuada, ela se faz na sala dos professores também. Ah, mas o que você está fazendo com tal turma? Ah, mas isso aqui deu certo, isso aqui não deu certo, isso aqui foi legal, isso aqui não foi legal. Então, assim, essa troca, essa formação continuada não precisa ser algo formal ali, né? De um curso. Essa troca que a gente faz na sala dos professores, nas reuniões, é muito rico. Isso é muito rico, né? E procurar, assim, mostrar o que os alunos estão fazendo. Porque, às vezes, eu vejo professores que fazem trabalhos lindos e fica lá na sala de aula, fica ali, né? Então, tem que mostrar para a comunidade escolar, para os pais, façam exposições, né? Chamem esses pais a participar, mostrar o que tem de bonito, bacana, o que tem de bom na escola pública. A gente tem coisas maravilhosas na escola pública e a gente tem que mostrar, porque a escola pública é uma grande conquista da humanidade. É uma grande conquista da humanidade, né? Porque ali você tem acesso ao conhecimento, que é o valor mais importante que vai te liberar, né? O valor mais importante que tem para o ser humano é o conhecimento, né? É a arma mais importante, como diz Mandela, né? Para o ser humano é o conhecimento. E mostrar. Então, hoje a gente tem as redes sociais, né? Usem as redes sociais com os estudantes. Eles adoram, eles gostam, né? Como eu fiz com eles ali, escola.inclusiva, e a gente posta as coisas, né? Eles compartilham, alguns compartilham, fazem comentários. Então, assim, é uma forma de você fazer um bom uso dos recursos tecnológicos, né? E mostrar para eles que tudo que a gente faz, né, tem uma responsabilidade. Então, a gente tem que cuidar com o que fala, com o que diz, né? Principalmente nas redes sociais. Então, tudo isso é um aprendizado para eles também, né? Porque as redes sociais, elas são um instrumento fantástico, mas também, se for mal utilizada, né, pode destruir a vida de uma pessoa. Então, assim, tudo isso a gente... Escutem os estudantes, escutem histórias. Nesse trabalho Pretas Empoderadas, eu tive estudantes, meninas negras, que vieram conversar e falar histórias, assim, de chorar, assim, né? Que às vezes despertou nelas, né? Essa vontade de falar aquilo. E que nós, como professores, a gente tem que orientar no sentido, assim, de elevar a autoestima delas. Então, esse projeto, ele eleva a autoestima porque elas estão vendo, né? As meninas haitianas ficaram maravilhadas, né, com esse projeto, e de ver que existiam no Haiti mulheres que lutaram na guerra. Elas não sabiam disso.
né? Elas sabiam da existência, que teve a guerra e tudo, né? Mas não das mulheres. Então, assim, ficaram maravilhadas. Então, essa representatividade é de extrema importância. E acreditem nos seus alunos, acreditem no seu potencial e, né, vejam, hoje em dia, assim, a internet, ela é um campo maravilhoso de pesquisa, tem muito professor bom fazendo trabalhos excelentes aí, acompanhe o que está sendo feito, que, né, para poder se inspirar também, né? Parabéns pelo projeto, parabéns também pelos prêmios que você já ganhou com esse projeto e outros projetos que você já foi mentora. E nós, professores, temos que ter inspiração com outros professores, porque é igual você falou, na sala, professores, ali é uma formação. Sim. Quando você pergunta para o professor o que você está trabalhando com sua turma e o professor compartilha, aquele professor ele pode estar se inspirando no seu colega e construindo um trabalho legal também. Sim. E outra coisa que você falou, inscrevam seus projetos, documentem, inscrevam. Hoje em dia tem muitas premiações na área da educação, né? E não tenham medo de escrever, gente, né? Escrevam lá, tenham a preocupação de documentar, fotografar. Por isso que eu falei, você ter um portfólio, ainda que seja digital, é um bom recurso para você armazenar essas informações, né? E porque normalmente os concursos eles exigem depois a comprovação do que foi feito, né? Foto ou a produção dos estudantes, né? Então é bom você ter isso, né? Se você tem intenção de escrever em algum prêmio, e escreva, gente, né? O que tem de bom tem que ser mostrado, tem que ser aplaudido, né? Tem que ser servir de inspiração para outras pessoas, né? Então, assim, mostrem o que tem de bom. Eu, assim, tudo que é prêmio, eu estou escrevendo os meus projetos, né? Às vezes a gente fica lá finalista, às vezes não fica em nada, mas o importante é que a gente está mostrando, né, as pérolas que existem na educação brasileira, que podem iluminar outros caminhos, né? O importante é participar. Participar. E o ato de você escrever, quando a gente escreve, a gente reflete sobre o que fez também, né? A escrita te ajuda muito a fazer essa reflexão do trabalho que você fez, né? E, por exemplo, Pretas Empoderadas, né? Quando eu escrevi ele no prêmio, eu já tive ideias, né? Pois é, então, de repente, a gente poderia ter feito assim, então, tu vai aprimorando, as coisas vão se aprimorando, porque tu vai refletindo. A escrita, ela, pelo menos para mim, ela me ajuda muito a refletir sobre o fazer pedagógico, sabe? Parabéns novamente, muito obrigada por você ter aceito participar. Eu que agradeço. Tchau, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau.